Gente, vamos então começar? Hoje eu tô atrasada, eu tava fazendo um preenchimento grande, um MD Codes, acabou atrasando, me desculpem, tá? Então vamos começar. Ó, hoje o nosso tema é sobre rinoplastia. Eu tô aqui com o celular e com o meu computador, então eu vou olhar um pouco pro celular, um pouco ali pro computador, tá bom? Bom, pegando esse gancho então de preenchimento que a gente estava fazendo agora, Oi, Dai, tudo bem? Pegando esse gancho, então, de preenchimento que eu estava fazendo agora, por isso que acabou atrasando, muitos me perguntam sobre preenchimento de nariz, tá? É muito falado, hoje está muito em voga, está em moda, na verdade, né? E em saúde, a gente tem que ter muito cuidado com coisas, com a moda, com a modinha, tá? Com o que é novidade, com o que está o pessoal fazendo, meio sem ter um certo embasamento. Então, o que eu acho, como profissional na área de cirurgia plástica, sobre o tema bioplastia? Bioplastia é uma técnica de preenchimento específica com um preenchedor que é o PMMA. Tá? O PMMA ele tem uma durabilidade maior, ele não é absorvível e por isso que a gente tem tantos riscos no uso dele. Então, antigamente era o único preenchedor que existia, hoje em dia existem outros preenchedores melhores, tá? Como por exemplo o ácido hialurônico. Tem pessoas também que estão fazendo a bioplastia com ácido hialurônico, tá? Então, primeiro, para você ter um preenchimento seguro, você tem que saber qual é o produto que você está usando. Então, por exemplo, o preenchimento que a gente fez hoje. Vamos pegar lá o meu plano de tratamento. Então, sempre que a gente faz um preenchimento, ó, existe uma folhinha que a gente vai colocar, tá vendo essas etiquetas aqui no canto, ó? Aqui. Então, essas etiquetas vão ter o número do lote, o nome do produto que a gente usou, a validade. Então, isso te traz segurança, porque você sabe exatamente qual foi o produto que você usou. Se porventura, Deus me livre e guarde, eu não estou mais aqui para fazer o tratamento com vocês. Fica uma folha comigo, mas fica uma folha com vocês, tá? Então, o paciente tem que ter essa informação em mãos, porque isso teoricamente é um implante. Vai durar menos, porque ele é absorvível, mas ele não deixa de ser um implante. Então, sempre que você vai colocar um implante, um preenchedor, no caso, a gente entrega essa folhinha com todas essas especificações, tá? Então, primeiro, saber qual produto que você vai usar. Segundo, quando a gente vai aprender, né, como cirurgia plástica, a fazer preenchimento, existe preenchimento básico, nível básico, intermediário e avançado. Então, a gente considera que nariz é técnica avançada, assim como lábio é técnica avançada, tá bom? Então, você precisa ter treinado muito para começar a fazer essas áreas. Então, a gente tem que fazer em muitas outras áreas que são mais simples, para aí sim você estar habilitado para fazer nariz e boca, tá? Como cirurgião plástica, o que a gente orienta? Em relação a nariz, por exemplo. Nariz é uma região que tem muita cartilagem. A cartilagem, ela tem um comportamento totalmente diferente de gordura, de pele e de osso, tá? Então, o nariz, essa partezinha aqui é osso, mas aqui tudo é cartilagem. Asa nasal é cartilagem, a ponta, né, é cartilagem, asa é cartilagem. Então, você tem uma estrutura muito nobre. A gente considera a cartilagem uma estrutura muito nobre, tá? Considerando ela muito nobre, a gente tem que ter muito critério para você poder indicar um preenchimento nasal. Então, para um cirurgião plástico, dificilmente a gente vai indicar um preenchimento nasal como uma técnica primária, tá? A gente normalmente indica paciente que já fez rinoplastia, tem alguma deformidade, que para você reoperar com fibrose, com risco de necrose de pele, por às vezes a pele está muito fina. Então, quando você coloca custo-benefício, o preenchimento nariz para quem já fez uma rinoplastia para corrigir pequenas deformidades pode ser uma opção, tá bom? Então, nós cirurgiões normalmente utilizamos preenchimento nasal após uma rinoplastia para correção de pequenas deformidades. Ah, Marina, doutora, mas assim, a gente vê muito no Face, vê muito no Insta, um monte de pré e pós-preenchimento. Existe quem faça. Eu, teoricamente, pelo menos por enquanto, não sou muito a favor, ou eu só indico em casos muito específicos, tá bom? Porque você está trabalhando em cima de cartilagem. Cartilagem é um tecido nobre, você tem que ter muito cuidado na manipulação. E você não sabe exatamente como que aquela cartilagem vai reagir àquele produto. Você tem possibilidade de ter condrite, né, que é quando é a inflamação dessa cartilagem.
e quando tem inflamação de cartilagem, ela perde a sua estrutura, então ela acaba perdendo um pedacinho, ela acaba esfarelando, então você pode ter um resultado ruim, tá? Então não é tão aconselhável, tá bom? Tem gente que fala, mas só na pontinha eu queria dar uma levantadinha, ou eu tenho uma giba, eu queria... Pode, mas ele não deve ser um procedimento primário, tá bom? Ele deve ser um procedimento bem específico, tá? Quando a gente vai fazer cirurgia de nariz, a gente faz... Eu acho que caiu minha conexão aqui. Pelo Face, vocês estão me escutando? Oi, Cris. Vocês que estão me ouvindo, dá ok. Tanto o Face quanto o Insta tá ouvindo, que aqui para mim parece que caiu um pouquinho a conexão. Sim, ok. Então, quando a gente vai fazer uma rinoplastia, por exemplo, a gente tem duas técnicas principais. Eu posso fazer uma rinoplastia aberta, eu vou fazer um cortinho aqui na columela, vou levantar esse tecido e vou expor toda essa cartilagem. Eu vou visualizar, eu vou enxergar essa cartilagem. Então, eu enxergando essa cartilagem, eu consigo tirar o excesso, diminuir a cartilagem da ponta, diminuir a cartilagem do dorso, o ossinho do dorso. Isso está sendo visualizado, tá? Quando você faz isso, você reposiciona esses tecidos, diminui, por exemplo, um paciente que tem um nariz grande, que precisa diminuir, e depois você tem que esperar até um ano para você ter o resultado final de uma rinoplastia, tá? Então, imagina assim, se eu tô vendo o que eu tô fazendo, abri, tô olhando, coloquei no lugar, e eu ainda tenho que esperar um ano para saber como que esse nariz vai ficar definitivo, imagina num preenchimento, né? No preenchimento, claro, tá tudo fechadinho, né? Mas ele tem um comportamento também de maior... Demora um pouquinho mais para cicatrizar também, tá? Então, acho que entre você escolher uma rinoplastia ou você escolher uma bioplastia, ao meu ver, a rinoplastia é muito mais segura, porque você está visualizando aquela cartilagem que é uma estrutura tão nobre, tá bom? E a gente deixa o preenchimento, então, repito, para situações mais pontuais, num paciente, por exemplo, que já operou e tem alguma deformidade menorzinha, tá? Me perguntaram, então, qual que é a diferença de rinoplastia aberta e rinoplastia fechada. Gente, rinoplastia, então, é o nome técnico que a gente usa para cirurgia de nariz, tá bom? Eu vou repetir esse nome ao longo do nosso papo de plástica hoje. Então, a diferença é que você, quando vai fazer um cortinho na parte externa, essa região que chama columela, a gente faz um cortinho e você expõe todo esse tecido. Então, você vai levantar essa pelinha para conseguir ver o osso e ver a cartilagem, tanto aqui do dorso quanto da ponta, tá? Então, isso é uma rinoplastia aberta. A rinoplastia fechada é quando você não precisa fazer esse cortinho aqui embaixo, você faz o cortinho só por dentro da narina, lá na mucosa. Então, não fica essa cicatrizinha aqui por fora. Quando que a gente indica uma rinoplastia aberta ou quando você indica uma rinoplastia fechada? Quando eu preciso tratar a ponta, normalmente eu indico uma rinoplastia aberta, tá? Que eu preciso visualizar toda essa cartilagem aqui, para eu reposicionar essa cartilagem. Quando eu não preciso fazer tratamento de ponta, o paciente tem mais dorso, uma gibinha, ou às vezes é mais só fratura para afinar, aí a gente pode pensar na rinoplastia fechada, tá? Então, depende do que o paciente precisa, né? Às vezes também, se o paciente tem um dorso muito grande, eu preciso abaixar muito, eu também acabo optando por fazer uma rinoplastia aberta. Porque quando eu abaixo muito esse dorso, eu posso atrapalhar a parte respiratória. Se eu posso atrapalhar a parte respiratória, eu preciso fazer uma outra técnica associada à rinoplastia, que é você colocar cartilagens empurrando essa mucosa lá para dentro para não ter problema respiratório, tá bom? Então, se o dorso também é muito alto, a gente também acaba fazendo uma rinoplastia aberta, porque eu vou ter que mexer lá no septo, tirar um pouquinho de cartilagem do septo, para poder usar aqui e o paciente continuar respirando. Porque imagina assim, eu tenho um nariz grande, respiro bem, porque passa bastante ar. Se eu diminuo muito, vai diminuir a passagem de ar. Então, eu preciso criar alguma técnica, alguma tática para que o paciente continue respirando. Eu não posso fazer que ele piore a respiração, tá bom? Então, nessas situações, a gente acaba fazendo uma rinoplastia aberta também.
E aí as pessoas me perguntam, nossa, mas eu vou ficar com corte no nariz, né? E esse corte? Então, assim, das cicatrizes que a gente tem no corpo, essa cicatriz é uma cicatriz muito discretinha, tá? Cicatriza muito bem, fica mais um risquinho. É muito raro a gente ter algum problema de cicatrização com essa marquinha, um queloide, uma cicatriz hipertrófica, é muito difícil, tá? Então, geralmente, a gente só enxerga essa cicatriz de rinoplastia quando o paciente levanta mesmo e a gente pede para ver, tá bom? Ou se alguém, né, da sua família pedir para ver, tá bom? Que mais? Deixa eu ver quem tá aqui. Cris, a Mani. Oi, Mani. Não tinha te visto ainda. Tudo bem? Também temos bastante gente no Insta. Quem quiser fazer pergunta, pessoal, pode fazer. Eu falei muito. Cheguei esbaforida, né? Que a gente fala. Cheguei correndo, descabelada. Ó, me perguntaram também durante a semana o que é uma rinoplastia secundária, tá? Então, a rinoplastia secundária e quais que são as, as complicações, né, em relação à rinoplastia secundária. Então, secundária é quando você já fez uma rinoplastia, você já fez uma cirurgia e você vai precisar refazer. Então, quando é a segunda cirurgia, a gente chama de rinoplastia secundária. Quando às vezes é a terceira cirurgia, a gente chama de rinoplastia terciária, tá? Então, assim, quando você faz uma rinoplastia estética, você está descolando essa pelinha, né, esse tecido mais superior, está descolando essa pele, essa gordurinha do que tem embaixo, que é a cartilagem e o ossinho. Normalmente, essa pele, em alguns pacientes, normalmente não, em alguns pacientes ela pode ser fina e tem pacientes que ela pode ser uma pele mais grossa. Quanto mais fina for a pele, mais difícil é uma rinoplastia secundária. Por quê? Porque a espessura dessa pele é muito fina e passa pouco vazio, pouco oxigênio, é uma região ali que tem mais dificuldade depois para cicatrizar, tá? Então, a gente tem riscos maiores se eu tenho uma pele muito fina numa rinoplastia secundária por questões de irregularidade. Então, pode ficar alguma irregularidade nessa pele, não fica tão retinho, tá? A gente também aumenta o risco de necrose de pele se essa pele também for muito fina numa rinoplastia secundária, tá bom? Quando que pode acontecer da gente ter que operar novamente esse nariz? Então, quando a gente vai operar o nariz, o processo de cicatrização só vai terminar lá para 2 anos da data operada. Então, a gente tem que esperar todo esse tempo para a gente desinchar, para saber qual vai ser o resultado final. Claro que, se eu tenho uma deformidade grande, se eu tenho uma giba grande, se eu tenho uma ponta muito, muito bulbosa, que a gente fala muito grossa, claro que depois que a gente fizer a rinoplastia, a hora que a gente tirar o curativinho, já vai dar para ver. Mas, assim, o refinamento mesmo, o resultado final, para o nariz ficar mais fininho, é em torno de 1 a 2 anos, tá bom? Se eu tenho um paciente de pele mais grossa, a rinoplastia secundária, a chance de irregularidade já é menor, porque aí você já tem uma pele que sustenta mais, que tem mais circulação ali, tá? Ó, a doutora Cris, minha irmã, fisioterapeuta, dermatofuncional. Então, a Cris perguntou assim: quando ocorre uma necrose por alguma alteração, é indicada uma prótese? E quando pode ser colocada após necrose? Bom, então as próteses de nariz existem, são muito comuns quando você tem um câncer que invade aquela região. Então, os tumores de cabeça e pescoço, os cirurgiões de cabeça e pescoço que recebem muito esses casos mais graves, que às vezes tem que tirar um pedaço grande mesmo da região nasal, e que se você fosse fazer vários retalhos da face, pegar um pouquinho de cada lado, ia criar uma outra deformidade maior. Então, em algumas situações, você pode sim acoplar prótese, tá? Para aquela região. Então, às vezes acaba fazendo um implante na parte óssea, aí faz uma prótese, por exemplo, de metade do nariz ou de uma parte, né? E aí acopla naquela região, tá? Mas isso geralmente para casos mais severos de câncer de pele, que já invadiram o osso, invadiram cartilagem, o paciente perdeu uma grande parte, tá? Agora, quando tem, Cris, só necrose de pele, por exemplo, vocês devem ter visto um tempo atrás
um caso na mídia de necrose de pele após bioplastia, tá? A região nasal ela é extremamente vascularizada. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Um lado bom é que geralmente cicatriza bem, mas o lado ruim é que se você, durante um procedimento estético de preenchedor, colocar o preenchedor dentro do vaso, você vai ocluir esse vaso, então você vai fechar esse vaso, e aí vai faltar oxigenação aonde esse vaso estaria levando oxigênio. Então, aqui nessa região, a gente tem vários vasos que são muito importantes para o nariz. Então, até quem vai fazer preenchimento de sulco, vou só fazer meu bigode chinês. Dependendo da profundidade que você vai preencher, você pode pegar uma artéria do nariz e levar necrose de asa, tá? Se você for fazer ponta e você colocar um volume grande, essa pele estirar muito, vai faltar oxigenação naquela ponta, você vai causar uma isquemia e pode ter necrose de ponta, necrose de pele, tanto só da pele superficial, quanto da gordurinha, e ficar fundo, fica até com exposição de cartilagem, tá? Então, preenchedor não é para ser feito com qualquer pessoa que não conheça anatomia e que aprendeu, né, gente, desculpa, em cursinho de final de semana, tá bom? É sua saúde, é seu nariz. Imagina, no centro do seu rosto, você tem uma necrose de asa nasal ou uma necrose de ponta. Vai fazer um negócio para melhorar e depois sai pior. Então, pode, risco todo procedimento tem. Então, não adianta você querer comprar um sonho ilusório achando que não vai ter nenhuma complicação. Tem todos os riscos. Então, sempre que a gente vai fazer preenchimento, a gente tem que ser muito parcimonioso, porque não é tão simples assim como às vezes parece, tá bom? Então, a gente tem que saber muito bem essa anatomia, principalmente dessa região, tá? Vamos ver. Quem mais? Tem pergunta? Pode mandar. E em questão, se tiver necrose de pele, o que a gente pode fazer, né, para recuperar? Então, se for uma necrose superficial, às vezes o próprio organismo cicatriza, você pode... Tem algumas técnicas que você usa para melhorar a oxigenação da área, então, por exemplo, câmara hiperbárica, é quando o paciente fica respirando oxigênio puro, para melhorar a circulação. Algumas pomadas que a gente pode usar também para melhorar a circulação naquela região. E também medicações via oral, comprimido, né? Para a gente também fazer uma vasodilatação, então fazer esse vasinho abrir para poder chegar mais sangue ali, tá? E se for uma necrose um pouco mais profunda, aí a gente tem que esperar ver essa necrose delimitar, ver até onde ela vai, né? Tanto de lateralidade quanto de profundidade, para a gente definir se eu vou precisar fazer um enxerto de pele ou até um enxerto composto, que a gente fala, que é pele junto com gordurinha, junto com cartilagem, um enxerto duplo, para poder reconstruir aquela região. Às vezes a gente até precisa reconstruir com outras áreas do rosto. Por exemplo, se eu tiver uma necrose de pele, né, nessa região, a gente usa essa pelinha aqui do sulco nasogeniano, do bigode chinês, vira e reposiciona e depois fecha essa região. Fica com cicatrizinha aqui e joga essa pele para reconstruir o nariz. É uma das técnicas, tá? Inclusive, amanhã a gente tem um paciente de câncer de pele que vai operar porque tem um tumor de pele nessa região e é esse retalho que a gente vai fazer, tá bom? Então, a rinoplastia, ela tanto pode ser estética, né? E também existem os retalhos para casos de reconstrução que a gente pode fazer lança-mão para trazer uma melhor naturalidade para essa paciente que vai precisar tirar por um pedacinho por alguma questão mais reparadora, por exemplo, um câncer de pele. Aproveitando o gancho de câncer de pele, a gente deve sempre usar protetor, né? Porque o câncer de pele mais incidente no rosto é no nariz, tá? Então, é a região que mais o sol incide e que a longo prazo é onde a gente mais, a estatística maior para câncer de pele é na região nasal também, tá bom? Então, hoje a gente é jovem, às vezes acaba não lembrando disso, mas é um cuidado importante que a gente tem que ter, tá? Passar também protetor, para lá na frente a gente não ter nenhuma surpresinha, tá bom? Me mandaram também perguntando sobre qual técnica de anestesia que a gente usa para rinoplastia. Então, normalmente a gente acaba fazendo sobre anestesia geral. Então, a gente interna de manhã, o paciente dorme a cirurgia, e aí depois que acaba a cirurgia em si, aí o anestesista acorda, tá? Hoje, a anestesia geral é a anestesia mais segura que existe, tá?
A gente controla todos os parâmetros do paciente, então a parte cardiológica, a parte respiratória. Então, o anestesista tem o paciente bem na mão, que a gente fala, né? Assim, ele está bem controlado, está sendo bem avaliado tudo que é importante ali, tá? Então, a gente faz com anestesia geral, terminando o procedimento, o paciente acorda. Todo mundo tem medo de não acordar, né? Que antigamente a anestesia geral era muito mais perigosa, vamos dizer assim, né? A gente não tinha medicações tão boas, com poucos efeitos colaterais como a gente tem hoje, né? E uma outra questão também que é diferente hoje em dia é que antigamente a gente só tinha uma anestesia inalatória, então era só gás. Então era só respirando aquele arzinho que a gente conseguia fazer o paciente dormir. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem anestesia endovenosa, então você pega uma veia, faz a medicação na veia e o paciente dorme, você consegue um bom relaxamento, um bom controle das funções, tá? Vamos lá. Tem mais um minutinho. Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Pode me falar que a gente lê aqui. Deixa eu ver se ficou alguma para trás. Vocês estão muito quietos hoje? O que aconteceu? Só a doutora Cris fez pergunta e aquelas outras perguntas que eu fui respondendo foi durante a semana. Deixa eu ver das perguntas aqui. Oi, Dri! Tudo ótimo! Então vamos lá, ó, para a gente responder a pergunta da doutora Cris. A drenagem linfática na rinoplastia é importante? Super importante, tá? Então, assim, ó, quando a gente faz a manipulação dessa região, sempre que eu estou descolando pele, a gente está lesando a drenagem linfática mais superficial, tá? Então, a gente precisa fazer o bombeamento desse líquido que fica ali parado para as regiões que a gente consegue drenar, tá? Então, na rinoplastia também é importante a drenagem linfática. Os pacientes que a gente precisa fazer a fratura, né? Então a gente vem aqui por dentro do furinho do nariz, vou quebrando esse osso para ele ficar mais fino aqui, né? Para o dorso ficar mais fino. Nesses casos, o paciente tem uma drenagem pior também, porque a gente lesa mais, tá? E aí é onde fica aquela equimose, aquele roxo. Quando a gente não precisa fraturar o nariz, aí geralmente não fica esse roxinho aqui na lateral, tá bom? E quando também não precisa mexer no septo ou mexer em algum corneto, por exemplo, se o otorrino for entrar junto com a gente, fazer a parte funcional, o paciente não fica com tampão, tá? Então fica só com aquele curativinho externo e respira normal. Claro que fica um pouquinho inchado. Deixa eu pegar um gessinho aqui para vocês saberem. Fica um pouquinho inchado, sim, mas não atrapalha tanto na respiração, tá? Ó, me perguntaram de curativo, como que fica no pós. Então, esse aqui, ó, a gente chama de aquaplast. É um plástico durinho. Deixa eu mostrar aqui pelo Insta e aqui no Face. Ó, é um plastiquinho que ele vem um quadradinho, a gente põe na água bem quente, fervendo, na hora da cirurgia, ele amolece e a gente faz o formato do paciente. Então, a gente vai, coloca no narizinho, faz o formato na hora, e aí você vai ficar com esse curativinho, ó. Deixa eu soltar aqui para vocês verem. Tá? Ele fica como a gente faz na cirurgia aperta, então ele fica bem grudadinho. E aí fica com esse curativinho uma semana. Ficou esquisito, né? Tá grande o meu nariz. Então fica com esse curativinho uma semana. A hora que a gente tira esse curativo, embaixo vai ter uma microporagem, que eu gosto de trocar uma vez por semana, até a gente completar aí pelo menos 15 dias. Tem paciente que está um pouco mais inchado, a gente completa a microporagem por um mês, tá? Então, sim, Cris, a drenagem, né, é super bacana no pós-cirúrgico para ajudar. Até a longo prazo, porque a gente não está falando que vai ficar um edema residual, o inchaço da rinoplastia demora aí até 2 anos para ficar bacana, né, o pós-cirúrgico. Então, a drenagem ajuda também nesse período, a longo prazo, não só imediato no pós-cirúrgico, tá bom? Gente, acho que é isso. Obrigada de vocês terem estado aqui comigo hoje. Nosso papo de plástica, como a gente
definir o chamar. Vai ser sempre de quinta-feira, às 5h30. Eu espero vocês aqui. Não fiquem com vergonha de perguntar. Podem me mandar perguntas, podem perguntar durante a live também, não tem problema, tá bom? Eu vou sempre repassando. Se eu não consigo ver, a Geise está aqui me assistindo ali do lado, na sala ao lado. E a Andréia também, nossa nova funcionária, começou essa semana. Então, vocês podem mandar, que as meninas também estão de prontidão ali. Se eu não conseguir ler as perguntas, elas também vão me auxiliando aqui, tá bom? Obrigado. Desculpa a correria hoje. Eu espero vocês na próxima quinta-feira. A gente vai lançar na segunda-feira uma enquete para a gente definir o tema da quinta, tá bom? Então, participem da enquete durante a semana e mandem as suas perguntas também, para a gente poder sempre responder as perguntas que de fato vocês querem saber, né? Às vezes é um assunto que me interessa e não interessa a vocês, aí não vale a pena. Então, que seja um assunto que faça diferença na vida de vocês, ou na vida de alguém que vocês conhecem, tá bom? Gente, obrigada. Bom fim de semana para todo mundo. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau.